Olá pessoal, boa tarde. Com a sua mão no coração, com os seus olhos fechados, vamos falar com o Senhor agora. Ó Deus vivo e santo, poderoso de Israel, nesse momento, Senhor, nós nos colocamos aqui. Meu Pai, estamos caminhando em mais esse jejum esse para a restauração da força do cansado, jejum esse, meu Deus, para dar ânimo ao desanimado, para fortalecer, até mesmo porque, Senhor, não queremos que ninguém perca no nosso meio, não queremos, meu Deus, que ninguém sofra danos, tenha seu ano desperdiçado, sua vida jogada fora. Por isso que nós estamos aqui, Senhor, nos fortalecendo para levar esse fortalecimento, para levantar, para abençoar, meu Deus, para poder ajudar esses que pararam, retrocederam, desanimaram, se deixaram levar por circunstâncias, por acontecimentos. E como ouvimos, Senhor, ainda na abertura, quando olhamos para Jó, é exatamente esse o procedimento que devemos ter. Meu Deus, parar de reclamar e de falar negativo, e de desistir a toda e qualquer situação que acontece, a cada acontecimento que chega, a cada situação negativa que nos deparamos, aí o discurso de derrota se estabelece, o discurso de fracasso, o discurso de retrocesso, sempre da mesma maneira. Não podemos aceitar isso, meu Deus, não podemos nos conformar com essa realidade, não podemos, Senhor, meu Pai, nos conformar em viver à margem sempre, uma vida inteira, porque ora são as circunstâncias, ora é a nossa própria boca, ora são as nossas ações que estão conspirando contra nós, que estão conspirando contra a vida que o Senhor tem para nós, contra os resultados que o Senhor tem para nós. Eu peço, meu Deus, eu peço que o Senhor venha com esse poder, com essa força, e que assim haja esse levantar, esse renovo, essa transformação, essa mudança radical em cada pessoa, e que assim possamos ver, Jesus, essa volta para o Senhor, essa volta para a sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego essa reunião ao Senhor, tomo posse de grandes respostas, de grandes resultados, meu Deus, e que assim o Senhor nos sustente. Eu peço que o Senhor nos sustente nessas 12 horas, ainda, meu Pai, estamos só no começo, é apenas a terceira hora, temos ainda mais 9, meu Deus, pela frente. Eu peço que o Senhor nos ajude, nos sustente, todos aqueles que ainda passarão pelo altar para orar, sustenta, Senhor, o bispo Murilo, que estará fazendo o culto das 19h30, o bispo Fernando, o encerramento às 23, meu Deus, e assim, toda a igreja, e que possamos aproveitar essa oportunidade, que possamos aproveitar o que o Senhor tem colocado diante de nós. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Você crê nisso? Toma posse, está ligado? Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Então diga comigo: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. Diga: eu estou debaixo de uma unção de governo, e eu governo para a glória do meu Deus. Amém? Sente-se, por favor. Nós seguimos como na semana passada, nós estávamos aqui orando, jejuando, até mesmo porque nós não podemos aceitar, nem para nós, nem para pessoas que conhecemos, essa perca do ano, perder o ano, deixar o ano embora, perder as oportunidades, as palavras, as mensagens, simplesmente perder, deixar passar. Nós não podemos, nós precisamos aproveitar, como a Bíblia diz, ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus, e é por isso que nós devemos, como o próprio Senhor disse para Pedro, Pedro, quando você se converter, você fortalecerá os seus irmãos,
E nós precisamos dessa conversão, a conversão da nossa maneira de agir, a conversão dos nossos pensamentos, a conversão dos nossos hábitos, a conversão das nossas ações, a conversão das nossas atitudes, a conversão do que nós fazemos, a conversão de como lidamos com as coisas. Por quê? Diga comigo, converter é mudar a direção. Conversão, mudança de direção. E nós precisamos mudar a direção de ações que nós estamos tendo. Mudar a direção de comportamentos que nós estamos tendo, de atitudes que nós estamos tendo. Porque quando nós olhamos, e o bispo Murilo abriu falando isso, o jejum, quando ele leu sobre Jó, que passando pelo que ele passou, ele contudo não abriu a boca, ele não pecou com os seus lábios, ele não culpou a Deus, ele não responsabilizou o Senhor, ele apenas cai, dobra os joelhos e louva, e adora. Isso mostra o quê? Que a ação foi mudada ali. Porque ter esse comportamento não é natural. Então ele converteu o comportamento natural, que é o que nós vemos todo mundo ter, o comportamento natural, pelo comportamento agora sobrenatural. Porque reclamar, falar em parar, em desistir, em desanimar, todo mundo faz. É fácil. Então é fácil diante da dor você se desesperar. É fácil. Então quando nós olhamos para o Jó e nós vemos sair o que saiu dele, o que aquilo mostra? Aquilo mostra que houve uma conversão, mesmo atingido. Diga comigo, mesmo atingido por tanta desgraça, Jó não pecou, nem culpou Deus do quê? Mesmo atingido por tanta desgraça. Porque imagina, eu falava isso ontem, que ontem eu preguei sobre a mulher do Jó, né? Porque o nosso foco sempre está no Jó. Só que a Bíblia relata duas pessoas ali. Então ela não relata só o Jó, ela relata a mulher dele também. E ali eu falei ontem, e eu fui mostrando o paralelo, porque o Jó é um tipo de pessoa e a mulher do Jó é um outro tipo de pessoa. O Jó, ele revela um tipo de cristão e a mulher de Jó revela um tipo de crente. O Jó é aquele que não importa o que aconteça, não importa o que eu esteja vivendo, não é porque algo não aconteceu, ou não é porque algo ruim chegou, que eu vou parar, que eu vou desanimar, que eu vou desistir, que eu vou abandonar Deus. Porque mais do que tudo isso, eu preciso de Deus. A mulher do Jó, por outro lado, é aquele crente, é aquela pessoa que se diz cristã, que conhece a Deus, que vem à igreja, mas o que importa para ela é só o que ela tem recebido. Porque se ela é pressionada, ou se as circunstâncias dela é mudada, logo a expressão dela é: amaldiçoa esse Deus e morra. Ela fala em desistir de Deus, em desistir da vida. Nós vemos ali duas pessoas com suas convicções bem estabelecidas, com as suas convicções bem firmadas. E mesmo com tanta desgraça, você não vê sair do Jó. Mesmo com tanta desgraça acontecendo, você não vê saindo do Jó nada de negativo. Por quê? Porque ele converteu tudo que era uma reação, um comportamento natural, para uma reação e um comportamento espiritual. Porque a Bíblia mesmo diz, diga comigo, que o espírito do homem o sustenta na adversidade, no dia mau. Então Jó converteu, ele converteu toda aquela ação que poderia ser natural para uma não natural. Ele converteu o comportamento que todo mundo tinha para um comportamento que já nem todo mundo conseguiria ter. Por isso que, mesmo tendo vivido tudo que ele viveu, a vida dele terminou daquela maneira? A vida dele terminou daquela mesma forma?
A Bíblia diz que Deus o restituiu dobradamente em tudo, e ainda lhe deu mais 7 filhos e 3 filhas. E ainda lhe deu. A Bíblia diz que Deus o restituiu dobradamente. Dobradamente. E alguém que, como alguns estudiosos da Bíblia diz, que o sofrimento de Jó teve mais ou menos 11 meses de duração, então foi menos de um ano, a Bíblia diz que depois disso ele viveu mais 140 anos. Ele viu os seus filhos, os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então, peraí, eu preciso aprender com isso. Esse discurso de que tudo cansa, de que não aguenta mais, de que nada está adiantando. Peraí, quando que saiu da boca de Jó que nada estava adiantando? Ah, do que está me valendo? Quando que saiu da boca de Jó? Do que está me valendo? Porque quando nós começamos, e eu quero ler com você, o capítulo de Jó, o capítulo 1, eu quero pegar o capítulo 1 e ler com você alguns detalhes do capítulo 1, e eu quero também ler o capítulo 2 até o versículo 10. E eu quero que você preste bastante atenção nisso. E nós vamos discorrendo todo esse ponto, por quê? Porque aqui tem detalhes importantes que nós precisamos parar e refletir acerca. Aqui tem detalhes importantes que nós precisamos parar e refletir acerca desses detalhes. Porque o começo, só o começo, já dá assunto para mais de um culto. Eu poderia ficar mais de 2 horas aqui falando só desse começo. Quando nós lemos aqui, eu vou ler na NAA, que diz assim, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem, diga comigo, era o maior de todos os do Oriente. Então olha como a Bíblia começa. Ele era um homem que temia Deus, um homem reto, íntegro, um homem que se desviava da aparência do mal. Ele tinha filhos, filhas, ele tinha muito rebanho, ele tinha muita riqueza, ele tinha muita estrutura, ele tinha muita força. Ele era de todos os homens do Oriente, ele era o mais rico. De todos os homens, ele era o maior. De todos os homens, ele era o que mais tinha resultado. De todos os homens, ele era o que mais vencia, exatamente porque o procedimento dele era, como a Bíblia descreve aqui, íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Então, nós já vemos o Senhor testemunhando, porque nada que está na Bíblia foi colocado por acaso, o Senhor testemunhando e mostrando as qualidades que esse homem tinha. Então, agora, e se nós mudarmos isso aqui? Havia em São Paulo, uma das capitais do Brasil, o fulano, a fulana. Será que Deus poderia atribuir as mesmas coisas? Porque havia um homem na terra de Uz. Então havia um homem na terra de São Paulo, havia uma mulher na terra de São Paulo, uma das capitais do Brasil. Ou você que está na transmissão aí na sua cidade, será que Deus poderia falar isso sobre você, sobre mim? Aí coloca seu nome. Havia um homem aqui, uma mulher aqui, nesse culto agora, cujo nome era, aí você coloca o seu nome. Será que ao olhar para nós, Deus veria essa condição íntegra? Porque íntegro significa inteiro. Então, será que Ele encontraria homens e mulheres aqui inteiramente ligados a Ele?
homens e mulheres que estavam completamente comprometidos com ele, porque a primeira qualidade ele era íntegro, ou seja, ele era um homem que estava inteiro, ele não se dividia, ele era reto, ou seja, não havia variação nele, ele tinha um caráter sólido, o sim dele era sim, o não dele era não, um homem íntegro e reto, um homem correto, um homem justo, um homem que a sua palavra tinha peso, um homem que as suas promessas eram cumpridas, que temia a Deus, ou seja, o que importava para Deus, importava para ele, o que Deus gostava, ele gostava, o que Deus não gostava, ele não gostava, o que Deus tolerava, ele tolerava, o que Deus não tolerava, ele não tolerava, porque ele temia a Deus, e se desviava do mal, ou seja, não, eu não brinco com coisa séria, parece mal, estou saindo fora, parece mal, eu estou me desviando, eu não vou continuar nesse caminho, porque eu sei aonde ele me leva, eu não vou continuar nessa atitude, porque eu sei onde ela me leva. Então será que olhando hoje para São Paulo, olhando hoje para a igreja, olhando hoje para essa transmissão, Deus poderia dizer a mesma coisa das pessoas que estão aqui? Porque esse é o primeiro ponto. Aí, por causa de tudo isso, acontece algo que infelizmente Deus não pode fazer com todo mundo. Acontece algo, havia um homem chamado Jó, que morava na região de Uz, que morava ali na região do ABC, que morava ali na região da Grande São Paulo, que morava ali na região leste, ali na região oeste, ali na região norte, que morava ali na região sul. Havia uma pessoa, ele era muito honesto, um homem de palavra, totalmente dedicado a Deus e que odiava a maldade. Então, por causa desses atributos, Deus pôde fazer algo que infelizmente Ele não pode fazer com todo mundo. Deus pôde realizar algo que infelizmente Ele não pode realizar com todo mundo. Olha na sequência. Eu vou pular agora lá no versículo 6. Lá no versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear e passear, de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu: Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo pusestes uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoastes a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então, diga comigo, então, disse o Senhor a Satanás: olha isso, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui acontece algo que me fez parar e refletir. Deus pôde desafiar o diabo usando a vida do Jó, com uma convicção e uma certeza que não importava o que aconteceria, Jó manteria a sua integridade. Jó manteria a sua fidelidade. E sabe, uma das coisas que talvez hoje isso não poderia acontecer para alguns, é o motivo do próprio jejum que nós estamos fazendo. Se nós jejuamos a semana passada e jejuamos agora,
para que essas pessoas que estavam desanimadas, abatidas, sem força, que já haviam parado ou que já haviam desistido, retorne. Então isso prova o quê? Que não é na vida de todo mundo que Deus poderia lançar o mesmo desafio. Que não é na vida de todo mundo que Deus poderia agir com tanta convicção. Vai lá e toca, mexa em tudo que você quiser, porque eu vou te mostrar que não é porque eu tenho abençoado, não é porque eu tenho cercado com todas as bênçãos, não é porque eu tenho enriquecido ele é fiel porque ele me ama, ele é fiel porque ele sabe quem eu sou, e ele sabe o que eu posso fazer, não tem a ver com o que eu tenho dado, pode ir lá e pode tocar, faça o que você quiser, o diabo começa a fazer tudo. Aí nós vamos lendo aqui. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, olha isso, vai prestando atenção, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para te trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só conseguiu eu escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos e atacaram os camelos que levavam embora. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda estava falando quando veio outro e disse: seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então, imagina, você vê aqui em primeiro ponto, o diabo ele não tem nenhum prazo assim, ele não tem nenhum sentido de demora. Quando ele quer destruir, ele destrói de uma vez. Você vê que quando Deus falou, vai lá e pode tocar, não dava tempo de um terminar de falar, vinha o outro dizendo. Aí olha tudo isso, para e analisa todos esses detalhes. Eu falava isso ontem, e eu sempre gosto, que eu leio sobre Jó, de fazer isso, para você entender qual o seu nível diante do Senhor, para você entender quem você é diante do Senhor. Agora substitui isso aqui por você. Você está aqui no culto. Agora, você veio cultuar a Deus, fazer algo bom, algo certo, algo correto, veio buscar a Deus. De repente, entra alguém desesperado ali na porta te procurando. Acabaram de roubar teu carro. Aí você já entra em desespero, se levanta aqui, para ir lá para fora. Você mal chega lá na porta e encontra uma outra pessoa que diz: olha, entraram lá na tua casa, roubaram tudo e queimaram tua casa. Não deu tempo dos bombeiros chegarem lá, acabou, não tem mais nada, não restou nada, tudo que tinha lá se perdeu. Aí você já dá outra balançada. Aí você você mal se recupera desse, vem mais alguém correndo desesperado e diz: olha, toda a sua família agora acabou de morrer num acidente, morreu todo mundo, não ficou ninguém, olha, só eu consegui chegar aqui para te avisar. O que você faria? Se jogaria na frente do primeiro carro que você achasse? Pularia de uma ponte, tomaria um medicamento aí para acabar com a vida? Deus, mas eu estava te buscando, porque foi assim que aconteceu.
Imagina, ele acorda, está lá, aí começa, um atrás do outro. De repente, o homem que era o mais rico do Oriente não tem mais nada. De verdade, o que sairia de você? Tua família toda morreu, sua casa pegou fogo e foi destruída, seu carro foi roubado. Algum hacker entra na sua conta do banco, leva tudo o que você tem lá. Aí agora, do nada, era 3 horas da tarde, você chegou nesse culto, com dinheiro no banco, com carro, com uma casa, com uma família, com seus bens. Aí agora, 3h27, você se vê sem nada, não tem mais dinheiro porque roubaram tudo, não tem mais casa porque ela foi destruída, não tem mais carro porque foi roubado, não tem mais família porque todos morreram. O que sairia? Que ação você teria? Porque olha isso aqui, quando nós falamos que precisamos desenvolver o modelo, o arquétipo de Jó, é exatamente por causa disso aqui. É exatamente por conta disso aqui. Olha no versículo 20. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra. Diga comigo, e o quê? E o quê? É fácil fazer isso? É fácil ter essa ação aqui? Porque olha tudo o que aconteceu. Ele simplesmente se levanta, ele rasga o manto, ele rapa a cabeça em sinal de humilhação e ele se prostra, ele cai de joelhos em terra e ele adora o Senhor. Porque conversão é mudança de direção. Eu mudo a direção do que era natural, eu mudo a direção do que todo mundo faz, eu mudo a direção da reação e do comportamento que todo mundo tem, para fazer exatamente aquilo que ninguém é capaz de fazer, para realizar aquilo que praticamente ninguém é capaz de realizar. Ele, diante de tudo isso, ele prostra e adora. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Diga comigo, o Senhor deu e o Senhor tomou. Diga, bendito seja o nome do Senhor. Diga comigo, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Com tudo isso, Jó não fez o quê? Ele não? Porque quantos aqui, que a primeira coisa que falaria era questionar a Deus? Era reclamar com Deus? Porque hoje nós vemos, porque às vezes sempre vem um desajuizado, querer dizer que está passando pela mesma luta do Jó. Não está nem perto, porque ninguém aqui viveu isso aqui. Ninguém aqui passou isso aqui. Porque aí às vezes chega alguém e fala, eu estou passando pela luta de Jó. Para, não minta não, isso é mentira. Você não está nem perto de passar pelo que Jó passou. Não. Aí sabe o que é? Eu tive que enfrentar, é a vida de Jó. Não, nenhum de nós aqui chegamos nem perto do que esse homem viveu. Chegamos nem perto. Mas aí o que nós vemos? A cada situação ruim que acontece, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais orar, não vou mais buscar, do que está me adiantando. Aí algo não acontece. Aí eu não vou nem falar de uma situação ruim. Eu vou falar apenas de algo que a pessoa estava buscando e não aconteceu, algo que ela estava querendo e não aconteceu. Qual que é normalmente, quando acaba, igual nós acabamos os 52 dias, o que é normalmente que sai da boca de alguns, quando um propósito como o dos 52 dias acaba, e nada do que ela estava buscando aconteceu? O que sai? Do que me adiantou? Não serviu de nada. Não aconteceu nada, nunca mais vou fazer isso. Peraí, o Jó viveu tudo que ele viveu, e a Bíblia diz que ele vira e diz assim, tudo que eu tinha era de Deus?
Mas se Deus deu, Deus levou, era dele, ele que me deu, ele tomou, o que eu posso fazer? Então só me resta uma coisa: bendito seja o nome do Senhor. E com isso Jó não pecou com seus lábios. Porque quantos que numa situação negativa assinam o seu atestado de fracasso, porque abrem a boca para falar o que não deveria? Quantos que diante de uma situação negativa assinam seu atestado de derrota, porque abrem a boca para dizer o que não deveriam dizer, para falar o que não deveriam falar? Começam a reclamar de coisas que não deveriam reclamar, começam a questionar coisas que não caberia aquele questionamento. Quando que nós vamos aprender que só existe uma maneira, diga comigo, só existe uma maneira das coisas mudarem? Não é desistindo, não é reclamando, não é falando em parar. Esses comportamentos não funcionam. Por que que Jó não fez nada do que a maioria das pessoas fazem? Porque isso não funciona. Por que que quando ele perdeu tudo, ele cai de joelhos e ele adora o Senhor, ele se prostra e ele louva ao Senhor, e ele não peca com seus lábios? Porque era a única coisa que poderia mudar aquela realidade. Era a única ação que poderia mudar aquele cenário. E se nós não entendemos isso, fracassamos inúmeras vezes. Porque quando algo acontece, eu não posso parar, eu tenho que intensificar. Então, se o que eu fiz não foi o bastante, eu não posso dizer de forma negativa, não adiantou de nada. Mas eu digo de forma positiva: se o que eu estava fazendo não adiantou para isso aqui, então agora eu começo a fazer mais. Se o que eu estava realizando não adiantou para isso aqui, então agora eu começo a realizar mais. Então agora eu começo a entregar mais. Ele sabia, só existia uma maneira daquilo mudar. É isso que a maioria das pessoas não entendem. Porque alguém, diga comigo, alguém que conhece a Deus, jamais tirará de Deus. Alguém que conhece a Deus jamais tirará de Deus. Por quê? Porque ela sabe que Deus é a única maneira daquela situação ser mudada e revertida. Então, quando não aconteceu, ao invés dela se afastar de Deus, ela se aproxima dele. Porque tudo isso serviu para quê? Se você vai lá para Jó 42, vai estar escrito assim, ó: que antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Porque pessoas que conhecem a Deus nos momentos mais difíceis, elas não tiram de Deus, elas se voltam ainda mais para Deus, elas conhecem ainda mais o Senhor, elas têm relacionamentos ainda mais profundos com Deus. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, diga comigo, mas agora os meus olhos te viram. Foi por isso que Jó não pecou com os seus lábios. Foi por isso que ele não usou da argumentação que infelizmente a maioria usa. Foi por isso que ele não falou em parar, ele não falou em desistir, ele não falou de se entregar, ele não falou de recuar aqui. Aí continua. Num dia, no capítulo 2, versículo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou: de onde você vem? Satanás respondeu: de rodear a terra e passar por ela. O Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto. Olha isso, o Senhor volta e firma aquilo. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus, se desvia do mal. Ele ainda, diga comigo, ele ainda conserva a sua integridade
embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Não tinha motivo nenhum, você me incitou ainda para destruí-lo, e eu fiz isso sem motivo nenhum. Eu trouxe toda essa desgraça sobre ele, e ele ainda manteve a sua integridade. O Eterno disse também a Satanás: você notou o meu servo Jó? Não existe ninguém como ele. Existe? Você vê que o Senhor faz uma pergunta. Não existe ninguém como ele. Existe? Existe alguém como ele? Você viu que não é qualquer um? Você viu que não dá para lidar com ele como você lida com qualquer um? Você viu que ele não é igual à maioria? Homem honesto, leal à sua palavra, totalmente consagrado a Deus e que odeia a maldade, como ele é íntegro. Você até tentou destruí-lo. Diga comigo, mas o que está escrito? Por que não deu certo? Porque ele não parou. Sabe por que as tentativas de destruição do diabo acabam funcionando para a vida de alguns? Porque quando ele incita situações, exatamente como ele incitou na vida do Jó, aquelas pessoas param, desanimam, desistem. Você até tentou destruí-lo, mas não deu certo porque ele não parou. Quando você para, quando você desanima, quando você permite que a sua fé, ela esfrie, quando você permite que você desanime na fé, quando você permite que você pare de buscar a Deus, sabe o que você está fazendo? Volta lá para mim, por favor. Diga comigo, você até tentou destruí-lo, só que quando você se leva por essas situações e reclama, fala em parar, fala em destruir, desistir, fala que você não vai mais buscar, fala que não está adiantando de nada, isso aqui acontece ao contrário, você tentou destruí-lo e conseguiu, porque só não deu certo porque o Jó não parou, só deu certo porque o Jó não desanimou, só não deu certo porque o Jó não pecou com os seus lábios, só não deu certo porque o Jó não se deixou levar pelo momento, e ele sabia que se ele permanecesse íntegro a mim, ainda que tudo aquilo tivesse acontecido, eu poderia mudar aquela situação. Então, você, capeta, caiu do cavalo, achando que eu iria reclamar, achando que eu iria parar, porque até agora nada aconteceu, porque até agora nada aconteceu, porque até agora nada mudou, porque até agora eu não vivi nada, e você achou que eu iria parar. É agora que eu me aproximo ainda mais do Senhor, é agora que eu me relaciono ainda mais com o Senhor, é agora que da fraqueza eu tiro força, e eu digo para o fraco que ele é poderoso. Por quê? Porque as suas tentativas para me destruir não darão certo, como não deu certo na vida do Jó. Como não deu certo na vida do Jó. Aí ele é persistente, ele continua, né? No 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, só lhe poupe a vida, ou seja, só não o mate. Mas você pode fazer vir sobre ele o problema de saúde que for, só não pode matá-lo, mas pode fazer sofrê-lo quanto for por causa de uma doença. Aí olha isso aqui, ó. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a sua mulher lhe disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Porque infelizmente hoje, a maioria dos cristãos que temos é como a mulher do Jó, que na pressão,
na mudança de circunstâncias, deixa claro: enquanto eu era a mulher mais rica do Oriente, enquanto eu tinha tudo, Deus era tudo. Agora que as coisas mudou, amaldiçoa a Deus e morra. Acabou, eu não quero mais saber de nada, eu desisto de Deus, eu desisto da vida, porque as circunstâncias mudaram. Amaldiçoa esse Deus e morra. Aí, o cara, quando tem seus valores estabelecidos, é diferenciado. A pessoa, quando decide ser, como a Bíblia diz no Salmo 125, quando diz lá no Salmo 125 que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A história é outra, porque olha tudo o que aconteceu com Jó, olha o que saiu da boca dele. Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, e não receberíamos de Deus também o mal? Em tudo isso, diga comigo, em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Com tudo isso ele não pecou. E sabe o que mais me chama a atenção? Apareceu alguém para orar por Jó aqui? Apareceu alguém para atender o Jó aqui? Apareceu alguém para ligar para o Jó aqui? Apareceu alguém para estender as mãos? Porque os amigos aparecem, e quando eles aparecem, se você continuar a leitura aqui, quando eles aparecem, você vai ver que eles começaram a questionar o Jó. Eles começaram a questionar e a falar que Jó tinha pecado. E aí eu poderia seguir as leituras lendo, mas eu não vou nem seguir porque é muita coisa. Não apareceu ninguém, e por causa disso o Jó parou? Por causa disso o Jó mudou o relacionamento dele com Deus? Ai, mas sabe o que é? É que ninguém me ligou, é que ninguém falou comigo, ai, ninguém orou por mim. Ninguém também fez pelo Jó. Só que o Jó tinha raízes em Deus que não poderiam ser abaladas. Sabe o que está faltando para que a igreja do Senhor Jesus, ela se torne uma igreja vitoriosa, aonde há pessoas com raízes tão profundas que nada pode abalar. Porque o que aconteceu aqui com Jó, não é nem de perto o que acontece com a grande maioria todos os dias. E as pessoas já param, desanimam, se entregam. O Senhor espera que nós venhamos desenvolver essa capacidade. Porque somente dessa condição, somente seguindo esse arquétipo, esse modelo, diga comigo que o mal não conseguirá nos destruir. Ele pode até tentar, mas seguindo esse modelo aqui do Jó, o mal não consegue nos destruir. Ele pode até tentar, mas seguindo esse modelo, ele não consegue nos destruir. É por isso que nós precisamos nos fortalecer. É por isso que de novo esse jejum vem, mais 12 horas, por quê? Porque se o diabo está querendo de alguma maneira nos destruir com qualquer situação ou com qualquer acontecimento, ele não vai conseguir, porque nós nos fortaleceremos no Senhor e não pararemos, não desistiremos e não perderemos o nosso ano. No nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor. E é exatamente dessa maneira que nós precisamos estar. Acontecendo tudo que foi acontecendo com Jó, tudo. Nós vamos vendo aqui palavras e palavras. Nós vamos vendo aqui coisas lindas que ele vai falando. Coisas lindas que ele vai dizendo. Eu sei que tu podes fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Você vê as declarações dele. Tem uma que eu gosto bastante,
E todas as vezes que eu leio isso mexe comigo. Ele estava lá, sofrendo, se coçando com um caco de telha. Ele não tinha mais nada, não tinha filhos, não tinha mais bens, não tinha mais riqueza, não tinha mais saúde. E para piorar a situação dele, ao invés de Deus levar a mulher, também deixou. Que era melhor ela ter ido também. Porque ela só sabia virar para ele e dizer: amaldiçoa logo esse Deus aí e morra. Não tinha nada. Se coçando com um caco de telha. Ele vira e diz: diga comigo, eu sei que o meu Redentor vive. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Eu sei. Imagina. Ele estava lá, não tem aqui, eu vou parar, eu vou desistir. Eu não aguento mais. Nunca mais vou para a igreja. Nunca mais vou buscar a Deus. Do que está me adiantando. Ele com um caco de telha lá, coçando as suas feridas e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Isso aqui é só um momento, isso aqui vai passar. E ele se coçava. Imagina a dor que ele devia estar sentindo. Imagina a alma dele como deveria estar. E ele: eu sei que o meu Redentor vive, isso aqui é só um momento, isso aqui vai passar, e os meus olhos verá o Senhor me levantando sobre a terra novamente. Eu sei que o meu Redentor vive, minha alma está doendo, eu tenho vontade de desistir, de parar, mas não, porque eu sei que o meu Redentor vive. Apesar de tudo isso, diga comigo, sei que Deus vive, e é Ele quem me dá vida, e no final, é Ele quem me fará justiça. Diga, eu o verei, mesmo depois de ter o corpo destruído. Diga, verei a Deus com os meus próprios olhos, como anseio por esse dia. Porque ainda que o meu corpo seja destruído, eu verei a Deus. Eu verei a Deus. E com tudo isso, e com tudo isso, e com tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. E com tudo isso, Jó não pecou com os meus lábios, porque eu sei que o meu Redentor vive. É isso que Deus espera de nós. O momento é só o momento e ele vai passar, porque o meu Redentor vive. E Ele fará justiça, e os meus olhos verão Ele me levantando sobre a terra. E ainda que eu esteja nessa condição, diga comigo, eu verei a Deus. É diferente. O comportamento de quem anda com Deus é diferente. Porque quem anda com Deus jamais vai tirar dele. Ele estava na pior fase da sua vida, no pior momento da sua vida. A morte era a melhor coisa para ele ali, humanamente dizendo. Mas ele olhando e dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Porque eu anseio uma coisa, ver a Deus. Eu não me preocupo tanto com essa carne, se a vitória chegou ou não, eu tenho lutado é para ver a Deus. Se o milagre aconteceu ou não, não me interessa, porque eu tenho lutado para ver a Deus. Porque o que me importa é Deus. Se Deus me respondeu ou não me respondeu, o que eu quero é ver a Deus, e eu anseio por esse dia. Acontecendo ou não acontecendo, eu busco por uma coisa, eu verei a Deus. Eu tendo vitórias ou não tendo vitórias, eu sei de uma coisa, eu verei a Deus.
eu verei a Deus. E eu não vou parar e pesar situações, acontecimentos. Eu não vou parar e pesar. Porque algo não aconteceu. Isso não é o meu foco. Eu vivo sem isso, mas eu não vivo sem Deus. Mas é que tudo foi destruído. Eu vivo sem isso. Eu não vivo sem Deus. Não, mas é que nenhuma das minhas orações foram respondidas. Eu vivo sem isso. Eu não vivo sem Deus. Para de qualquer coisinha que acontece abalar tua fé. Para com isso. Que crente gelequinha é esse? Cadê aqueles que vão dizer como Jó: eu aceitei o bem e também se tiver mal eu não paro por causa disso? Vou continuar sendo essa geleinha até quando? Essa Maria mole até quando? Tudo, ora por mim porque eu estou desanimado. Por que você está desanimado? Porque minha oração não foi respondida. O cara estava podre. A carne dele estava podre. Ele tinha perdido tudo. Tudo. E ele estava dizendo: o que me importa é ver a Deus. Até quando haverá esses crentes Maria mole? Não aguenta nada, tudo para, tudo desiste, tudo desanima. É porque ainda não encontrou o Senhor. Ora por mim porque eu estou desanimado. Por que está desanimado? Porque Deus não me respondeu. Porque minha oração não foi ouvida. Porque minha casa, porque minha família, porque meu negócio. Esse tipo de gente sempre para no meio do caminho, nunca chegam. Esse tipo de pessoa nunca chega. Nunca. Nunca. É igual Israel, é os que morrem no deserto. Porque Deus não se agrada da maioria. Deus não se agradou da maioria porque a maioria desistiu. Parou, se entregou, reclamou. Falou em parar, em morrer, em voltar para o Egito. A Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria. E os corpos deles ficaram no deserto. Eles não entraram na terra. Porque esse tipo de gente não entra. Você não pode ser o fraco porque o fraco não entra. Você não pode ser o emocional, porque o emocional não entra. Deus está nos levando para uma boa terra. O Senhor está nos conduzindo para uma boa terra. Mas o fraco não entra. O emocional não entra. O que se abala por qualquer coisa, ele não entra. Nós não podemos ser essa pessoa. Então, com a mão no seu coração e com seus olhos fechados, não aceita mais permitir que as circunstâncias do dia a dia te leve a desanimar, a desistir, a parar, a retroceder, porque nós vimos aqui, o cara estava podre, se coçando com um caco de telha e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que o meu corpo seja destruído, eu verei a Deus. Nós precisamos dessa força. O diabo pode estar fazendo de tudo para nos destruir, mas nós não iremos deixar. O diabo pode estar tentando de tudo para nos arruinar, nós não iremos deixar. O diabo pode estar fazendo como Deus disse: você tentou destruí-lo, mas não conseguiu. Não deixa que o mal consiga roubar de você mais um ano. Não deixa que o mal consiga roubar de você tudo aquilo que Deus quer fazer. Não deixa que o mal consiga roubar de você tudo que o Senhor está querendo nos entregar. Não deixa. É mais um jejum que nós estamos aqui para deixar claro que Ele não vai conseguir. Nós iremos terminar 2023, Senhor, como o melhor ano da nossa vida, porque não desistiremos do Senhor, não abriremos mão do Senhor.
Não retrocederemos do Senhor, não recuaremos. Nós vamos terminar esse ano como o melhor ano das nossas vidas, porque encontraremos força no Senhor, em o nome de Jesus. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor ajude cada um, e que esse modelo vitorioso, porque Jó é um cara vitorioso, porque quando ele tinha tudo para parar, ele não parou. Que esse modelo se desenvolva em nós, e que ainda que o diabo queira criar situações para desanimar, para destruir, que ele não consiga, Senhor, que ele não consiga, porque não importa o que seja criado, nós nos manteremos com uma única convicção: eu sei que o meu Redentor vive, e os meus olhos verá Ele me exaltando sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive, e os meus olhos verá Ele mudando a minha história, Ele mudando a minha vida, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada pessoa que está aqui. Peço a bênção e a unção do Senhor, a sua glória, a sua graça, o seu poder, e que cada um receba esse fortalecimento e saia daqui para nunca mais deixar o diabo conseguir destruir nada sequer na vida dela, em o nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.